Essa pergunta aqui é da Érica, mas ela tá confusa. É do meu primo, meu tio mandou perguntar. Em relação à heresia, Uhum. nós temos outras igrejas próximas a nós que tomam ceia uma vez só no ano. O que você me diz sobre isso? Olha, eu acho que isso aí não se encaixa dentro de heresia, tá? Mas eu também não acho uma prática correta. Por quê? Se você for estudar na igreja primitiva, se não me falha o juízo, tá? Se não me falha o juízo, eu posso estar equivocado nisso aqui e depois eu posso trazer uma resposta melhor. Mas se não me falha o juízo, a igreja ela tomava ceia todo final de semana. Todo final de semana. Aqui vocês não tomam ceia todo final de semana, né, pastor? Uma vez ao mês, né? Uma vez ao mês, entendeu? Então, eu acredito, irmãos, que tomar ceia uma vez ao mês seria mais viável do que uma vez ao ano, entendeu? Então, eu acho que isso é mais um problema interpretativo do que necessariamente uma heresia, entendeu? Porque eu acho que é um costume que a gente tem que estar constantemente nos lembrando do corpo de Cristo, da ressurreição. Então, uma vez ao mês, tá ótimo. Uma vez a cada 2 meses, já fica um pouco distante. Uma vez todo final de semana, aí seria mais difícil. Imagina o pastor todo final de semana organizando a igreja para ceia. É complicado. Então, eu não enxergo isso como heresia, tá? Mas eu enxergo isso como uma má organização. Eu até sei qual é a igreja que você está se referindo, e eles têm alguns outros posicionamentos e costumes que são más interpretações que nós não acreditamos que seja da forma correta. Entendeu? Então, eu acho que é mais uma, não vou nem dizer má organização, como posso colocar aqui? Uma forma diferente de olhar para as escrituras, que nós não olhamos. Porque nós cremos que a igreja primitiva, se não me falha o juízo, eles tomavam ceia todos os finais de semana. Não era apenas um no mês ou um no ano, era todos os finais de semana. Então não é heresia, mas eu acho que é uma má organização. Tá bom? Sobre essa questão... Oi? Não enxergo como pecado, entendeu? Não enxergo. Eu não enxergo, tá, irmãos? Os irmãos têm todo o direito de discordarem de mim. Eu não enxergo como pecado, tá? Sobre essa questão da Santa Ceia, só aumentar um pouco a pergunta. Seria meio que judaizar a igreja, partindo do princípio que o judeu ele comemora a Páscoa uma vez no ano? Eu acho que não seria judaizar, mas eu não sei de onde eles tiram esse costume, tá, irmãos? Por isso que eu estou aqui meio perdido até para tentar responder. Eu não sei qual foi a base que eles se utilizaram para retirar esse costume. Que tem alguns outros costumes, como por exemplo usar véu, essas outras coisas, que eles se utilizam com base em textos. Agora, da ceia, eu acho que o batismo lá também é uma vez ao ano, se não me falha a memória. Eu não vou me lembrar agora ao certo de cabeça. Mas, tipo assim, eu não sei de onde se tira essas ideias, sabe? Esses conceitos. Mas eu não vejo que seja um pecado, mas também não vejo que seja correto. Eu acredito que o mais coerente é tomar pelo menos uma vez ao mês. Pelo menos uma vez ao mês. Outra pergunta aqui. Sobre o Apocalipse de Pedro, a qual foi mencionado, o que era falado nesse livro e por que o livro de Enoque não é estudado pela igreja? Qual é a visão escatológica sobre o livro de Enoque? Olha, sobre o Apocalipse de Pedro, é um texto que ele começa a ser desenvolvido, se não me falha a memória, no século de número 3 ou 2, depois de Jesus Cristo de Nazaré. E é um texto que o foco dele maior é praticamente com uma cópia tanto do Pastor de Armas como do livro do Apocalipse. Então ele vai trabalhar muito nessa questão de revelação. Vocês se lembram que eu falei para vocês que desde o século I até o século de número 4, os judeus trabalharam muito nessa questão de revelação, apocalíptico, de visões extraordinárias. Então o foco dele é praticamente o mesmo do livro do Apocalipse, porém não tem congruência ou harmonia com os outros livros do Novo Testamento e também do Antigo Testamento. Já o livro do Enoque, irmãos, o livro de Enoque nós não aceitamos por quê? Dentro do livro de Enoque, nós percebemos diversas incoerências, tá? Incoerências com a nossa doutrina bíblica. Então, quando você pega, por exemplo, o livro de Enoque, para aqueles que defendem que em Gênesis 6... Tem criança aqui? Tem criança. Então não posso... Mas Gênesis 6, lá que os filhos dos homens coabitaram com as mulheres, eles entendem que os filhos dos homens eram anjos. Essa ideia ela é proveniente do livro de Enoque. E outras ideias que não têm amparo teológico e bíblico. E sem contarmos, irmãos, que o livro de Enoque, ele é escrito, se não me falha a memória, por volta do século de número 3, antes de Jesus Cristo de Nazaré. No século de número 3 não tinha nenhum apóstolo vivo. No século de número 3 não tinha nenhum profeta evidenciado, ou aqueles que nós poderíamos considerar como profetas canônicos, que poderiam escrever vivo. Então, quando nós tratamos do livro de Enoque, nós percebemos que é um livro que foi escrito por um qualquer, por alguém. Como, por exemplo, o livro de Macabeus. Por que está na Bíblia Católica e não está no nosso? Porque o livro dos Macabeus ele é um livro histórico que foi escrito por alguns personagens da própria linha dos Macabeus para entonizar e ao mesmo tempo enfatizar os próprios Macabeus. Então tem muitos livros que nós temos
muitos hoje, como Enoque, Macabeus e diversos outros livros que são considerados como apócrifos, que nós não aceitamos porque eles não têm autoridade profética, ou seja, dos profetas do Antigo Testamento, não têm autoridade dos apóstolos, ou seja, dos apóstolos do Novo Testamento, e nem os profetas e nem os apóstolos fizeram citações deles, e muito menos os pais da igreja, ou pais apostólicos, fizeram citações deles como sendo livros de fato aceitos pela igreja primitiva. Tá? Quer o meu? Eis. Pode falar. A minha pergunta ela vai trabalhar em cima da ideia da cristologia. Porque eu tive que uma saída, mas eu peguei parte do argumento sobre a união hipostática. Né? E depois, em Filipenses capítulo 2, a gente tem a ideia do esvaziamento. A ideia da kenose, né? E tal, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse esvaziamento, dessa relação com a união hipostática. Com a união hipostática e essa ideia do esvaziamento sem perder a essência divina. Como é que, apesar de conflituoso, como é que era essa na prática de Jesus falando sobre isso, Paulo abordando essa questão dos filipenses? Sim. Eu entendi a pergunta do pastor, por quê, irmãos? Alguns, quando leem Filipenses 2, versículos 5 ao 7, ele sendo Deus se fez homem, sendo homem se fez servo, sendo servo, subiu no alto de uma cruz e morreu por nós. Quando alguns leem esse texto e fala, ele sendo Deus se esvaziou, a palavra que aparece ali é akenosis do grego. Essa expressão indica um esvaziamento. Mas de qual esvaziamento o apóstolo Paulo está se referindo? Paulo não está se referindo em um esvaziamento de atributos. Paulo está se referindo em um esvaziamento de status. Se você pegar qualquer teólogo dos nossos dias, todos eles argumentarão dessa mesma forma, que é um esvaziamento de status. João, mas quem é que argumentou e falou que quando Cristo se esvaziou, ou tomou carne, pele, osso, e esteve entre nós, Cristo, ele perdeu os atributos? Essa ideia, ela começa a se tornar majoritariamente entre os teólogos alemães, entre aqueles teólogos que são considerados como os teólogos liberais, Schleiermacher, Rodolf Bultmann e outros teólogos. Mas quando você vai desde os primeiros concílios da igreja, no 325, concílio de Nicéia, eles argumentaram que quando Jesus se esvazia, não é um abandono da glória, não é um abandono dos atributos. Alguns pensam que quando Jesus estava entre nós, Jesus não tinha os atributos, pelo contrário, Jesus tinha sim todos os seus atributos. Então, enquanto Jesus está entre nós, Jesus ele não só tem todos os seus atributos, mas ao mesmo tempo vive plenamente como homem e ao mesmo tempo como Deus. Essa ideia de um esvaziamento de atributos, ela começa a perpassar a partir dos teólogos liberais, onde eles começam a argumentar que quando Jesus habitou entre nós, ele perdeu os atributos. Irmãos, é tipo assim, imagina o Elon Musk, a partir de amanhã, ele abandona toda a riqueza dele, perder, jogar fora, dar para alguém e viver como um pobre no meio da favela, só para que você entenda. Eles entendem que quando Jesus desceu, Jesus se esvaziou todos os atributos, ele colocou tudo de lado e desceu apenas como homem. Nós não cremos dessa forma, nós cremos naquilo que é chamado de união hipostática, ou seja, ao mesmo tempo em que ele era homem, ele também era Deus. Então, enquanto Cristo está na terra, irmãos, em todos os momentos ele tem e desfruta dos seus atributos. E por que ele não pode perder nenhum dos seus atributos? Ou ele não pode colocar de lado? Ele não pode perder porque se ele deixar de ser onipotente, ele não é Deus. Se ele deixar de lado a onipresença, ele não é Deus. Se ele deixar de lado a onisciência, ele não é Deus. Esses atributos são a base essencial para o ser e para a natureza do ser de Deus. Então, quando nós lemos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5, até o versículo de número 8 em diante, Paulo ali está falando, irmão, sobre a humildade. O contexto ali é a humildade. Então, Paulo não está falando de Jesus abandonando os atributos. Paulo está falando de Jesus abandonando o status de Deus e se tornando humilde, vivendo entre os homens. E se não for suficiente, se sujeitando à morte de cruz. Então, todo o contexto perpassa na ideia de humildade. Entendeu? Então, quando um teólogo liberal se utiliza desse texto para falar, não, olha que Jesus perdeu os atributos, é um grande equívoco. Outros ainda usam o texto sobre aquele dia e hora, ninguém sabe, nem o filho, apenas o pai. Fala, olha aí, o filho perdeu os atributos. Mas se você estiver aqui na aula de hoje à noite, eu vou explicar um pouco mais sobre esse texto. Amém? Mais alguma pergunta? Amém. A paz do Senhor. Pai do seu meu amigo. Com base também, estou com um texto aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 13, também sobre cristologia. Tá. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
Minha pergunta com base nesse texto é como explicar a tentação de Cristo nesse sentido. Sim. Irmão Tiago. Irmão Tiago, obrigado, irmão Tiago. Obrigado, não sei nem se eu te falo obrigado, né, por essa pergunta. Irmão Tiago, o que nós acreditamos ali? Nós não acreditamos que foi o próprio pai tentando o filho, entendeu? Nós acreditamos que o Espírito Santo, ele conduz o filho ao deserto, mas quem tenta é o diabo, entendeu? Eu não sei se é mais ou menos relacionado a esse ponto, ou é relacionado ao filho ser tentado. Na questão dele como Deus Sendo e como tentado. homem, sendo tentado Entendi. nessa questão aí. É porque assim, dentro da união hipostática, irmãos, exemplo, quando Cristo está chorando, ele é totalmente homem e totalmente Deus. Mas qual que é a natureza que está mais gritando dentro dele? Humana. Mas nem pelo fato de ser essa natureza que está mais gritante dentro dele, ele abandonou a divina. Entendeu? Então, ele é homem e os seus atributos humanos estão vindo à tona. Quando ele está sendo tentado, sua natureza humana está sendo tentada, mas sua natureza divina ainda permanece ali. Então, nós entendemos que, exemplo, em momentos quando Cristo chora, em momentos que Cristo sente fome, em momentos que Cristo é tentado, é sua natureza humana gritando dentro dele, mas ao mesmo tempo a natureza divina ainda está ali. Oi? Ela permanece. Mas é o lado humano que está sendo tentado. Isso, é o ser humano que está sendo tentado, mas o divino ainda está ali da mesma forma. É por isso que nós acreditamos que em um momento a natureza humana, ela está mais não é mais em atuação, tá? Só para que não soe aqui como heresia, mas é como se ela estivesse sendo mais aperfeiçoada, em outros momentos a natureza divina está mais à tona ali na pessoa de Cristo Jesus. Oi? Isso, é isso mesmo. Mas mesmo assim, em Jesus estava tanto a natureza humana como a natureza divina, tá? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Só levantar a mão que eu vou até. Tá. Tá até debate agora. Meu Deus do céu. Não me leve para esse debate não, irmã. Não, é porque você falou que, no caso, sobre a volta de Jesus, é só o Pai que sabe ou Jesus já sabe qual dia que ele irá vir? Essa daí eu só vou responder à noite, mano. Quem vier à noite vai ficar sabendo. Tem mais uma pergunta aqui? Bom, ó, só para aguçar vocês, irmão, nisso daí vão ter 5 linhas interpretativas. 5. Você vai ter linha interpretativa do William Lane Craig. Você vai ter a nossa linha interpretativa dos pentecostais. Você vai ter a linha interpretativa dos teólogos liberais. Você vai ter, irmãos, você vai ter a linha interpretativa dos críticos textuais. Vai ter várias linhas, mas quem vem à noite vai ficar sabendo. Se é só o pai que sabe, se é só o filho que sabe, se tem alguma coisa que o filho sabe que o pai não sabe, se tem alguma coisa que o pai sabe que o filho não sabe, eu aguardo os senhores à noite. Tem uma pergunta aqui interessante, João. Inclusive eu vou até acrescentar aqui do que foi perguntado. Após o arrebatamento, haverá salvação? E aqueles que nascerem durante o período da tribulação? Nossa, os irmãos estão apertando, viu? Irmãos, após o arrebatamento, nós cremos que terão pessoas no período da tribulação que se converterão sim. Exemplo disso é os 144 mil judeus que se converterão no período da tribulação. Aí você pode falar, João, mas como que vai ocorrer essa conversão? Sendo que aparenta que a atuação do Espírito Santo não vai ser mais a mesma como ocorrera antes do arrebatamento da igreja. Nós não temos, irmãos, uma definição exata de como isso vai acontecer, mas nós cremos que até pessoas, ou esses judeus que se converterão no período da tribulação, eles serão convertidos por uma atuação do Espírito Santo. João, mas não vai ter a mesma atuação do período da igreja? Não é a mesma atuação, mas nós cremos que até para a conversão o homem ele depende necessariamente do Espírito Santo. É aquilo que nós chamamos de graça preveniente, ou seja, o Espírito desce sobre o coração da pessoa, condiciona o coração da pessoa para que ela possa crer na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E qual que era o restante da pergunta? Sobre as crianças que nascerem na tribulação? Sobre quem nascer no período de tribulação. Irmão, vai viver, vai entrar o milênio como uma criança ou como um adolescente. Entendeu? Nós não temos, porque eu vou trabalhar muito em uma teologia do vácuo. Eu posso dar aqui qualquer explicação que a Bíblia não dá e os irmãos podem acreditar ou não acreditar. Então, não tem assim uma exatidão para me falar, vai acontecer assim, assim, assim e assado, tá? Eu acho, irmãos, que Só para honrar aqui a pergunta da irmã, essa parte da criança foi eu que acrescentei. Querendo me pegar. Querendo me tacar no fogo. É isso? Mais algum, irmão? Mais alguma pergunta? Tá.
As irmãs que estão no debate aqui, tem mais uma. A minha dúvida final é, depois do arrebatamento, quem não aceitar o carimbo da besta vai ter chance de subir? Irmã, nós acreditamos que depois do arrebatamento, pessoas que não aceitaram, elas entrarão no milênio. Algumas possivelmente se encontrarão com Cristo, serão um encontro verdadeiro, outras não. Aparenta que mesmo no milênio, pessoas que olharam para Cristo, virem a Cristo, virem todas a glória de Deus, ainda se rebelarão contra Ele no final. Então são pessoas com nível de depravação absurdo. Então se vão subir ou se vão ficar, varia muito. Não, quer fazer a pergunta não. Mais alguém, meus irmãos? Você já leu algum desses livros apócrifos, esses aí que você falou, Apocalipse de Pedro, e tem alguma visão sobre eles? Já li. Os que eu li assim com mais perspicácia foi sobre o Pastor de Hermas, que é um texto que está entre os pais apostólicos. Eu li também o Evangelho de... Nossa, esqueci agora o nome. É que faz tanto tempo que eu li alguns. O Apocalipse de Moisés eu li partes também, mas o que eu mais foquei foi no Pastor de Hermas. E eu particularmente não aconselharia nenhum crente a ler não. Entendeu? Não aconselharia. Porque o pastor, vou falar aqui com mais propriedade, porque foi o que eu mais li. O Pastor de Hermas é mais um camarada, que ele tem diversas visões. Entre essas visões ele tem uma visão com a mulher. É coisa assim que foge muito da nossa interpretação do texto bíblico. Entendeu? Foge muito. Então eu particularmente não recomendaria nenhum irmão ler. Eu acho que não, só se for a fins acadêmicos. Ah, eu preciso ler porque eu vou dar uma aula. Eu preciso ler, que nesses dias eu tive que ler o Evangelho de Tomé. Um rapaz discutindo comigo em um diálogo, tal, ele falou, você nunca leu o Evangelho de Tomé, tal, e eu já tinha lido. Mas o Evangelho de Tomé é recortes dos outros evangelhos, entendeu? Com algumas coisas acrescentadas. Então, todos esses livros apócrifos, você não vai achar nada novo lá, irmãos. Não vai, praticamente. Agora, se você for ler, exemplo, Tobias, Judite, os livros dos católicos, aí eu acho viável ler para você ter um olhar um pouco melhor sobre o que o catolicismo ensina, sobre as ideias do catolicismo e de onde surgiram algumas concepções teológicas que eles têm. Alguém que leu o livro de Daniel e Apocalipse e resolveu acrescentar algumas coisas, né? Que pode ter sido. Mas o livro de Enoque, né? ele pode ter sido escrito por alguém que leu o livro de Daniel, de Apocalipse não, porque ele está no século III a.C. Então foi alguém que teve esse conhecimento já, porque muita coisa está ali, muito assim, sim, bate com Gênesis, bate com alguns livros assim, quer dizer que assim, ele traz muita... Foi citado no livro de Judas. Sim. Então ele dá muito assim, uma lembrança de Apocalipse, as coisas desse livro de Daniel, sim, principalmente. Se você pegar, irmãos, alguns textos do Novo Testamento, como por exemplo Judas, o livro de Atos, vai perceber que tanto o apóstolo Paulo como outros teólogos e escritores do Novo Testamento, eles fazem citações a livros apócrifos, eles fazem citações a filósofos, eles fazem citações... esqueci agora o nome de um viés filosófico que tinha lá no período, mas eles fazem diversas citações de pessoas e de textos que não tinham a autoridade canônica do Novo Testamento. Exemplo, quando Paulo diz assim, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isso é uma concepção filosófica que existia naquele período. Então, se utilizar para dar notoriedade a um argumento, não faz daquele texto, ou não dá validação para aquele texto como texto canônico. Tá? Então eu acredito que esse camarada que escreveu Enoque e outros que escreveram como Apocalipse de Pedro, de Moisés e outros, já foram rejeitados em seu período. Exemplo, de Enoque, ele foi rejeitado no concílio de, acho que é Judite, me falha a memória, esqueci, mas um concílio que os judeus fizeram no ano 93 ou 70 e alguma coisa, que eles fizeram, esse livro de Enoque já foi rejeitado neles. Eram os próprios judeus falando, olha, esse aqui não entra. E por que não entra? Porque não tem autoridade histórica, canônica e ao mesmo tempo profética. Tá? Só retomando uma ideia aqui, porque gerou uma situação, e talvez você consiga, né, esclarecer com detalhes. Eu não sei se é possível, se vai tratar talvez à noite ou amanhã, não sei, enfim. É a ideia da salvação na grande tribulação. Que é o texto que diz até que aquele que o detém. Aí tem aquela questão da igreja, o Espírito Santo, até que ele seja tirado e etc e tal. Se, vírgula, é o Espírito Santo,
e é ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, se há salvação na grande tribulação, e eu creio que há, porque a Bíblia diz que há, não diz em detalhes como, se o Espírito Santo que condicionará para a salvação, como você bem diz, ele preparará o coração de alguma forma para que haja essa salvação, como é que isso se dará? Porque ele é retirado, né? Porque ele é retirado da Entendi. sua atuação, e se ele ainda continua atuando, em que nível essa atuação ela vai acontecer? Por meio da natureza, por meio, enfim, como é que ele vai trabalhar nesse coração? Porque quem faz o papel do convencimento é o Espírito Santo, está muito claro na Bíblia. Isso foi retirado. Exatamente, Entendi. tem como ser, não sei se consegui. Irmão, eu vou tratar sobre isso daí à noite, mas, irmãos, tem pelo menos 4 linhas interpretativas sobre aquele que o detém, a manifestação do iníquo, do anticristo. Um é o Espírito Santo, outro é a própria igreja, outro é o poder de Deus, e por último é o Estado, tá? Alguns teólogos vão defender que seja o Estado e ao mesmo tempo as leis, tá? Mas fato é que, vamos supor, não estou falando que estou defendendo esse ponto, mas vamos supor que seja a pessoa do Espírito Santo que está detendo o anticristo, tá? O Espírito Santo, ele é onipresente? Sim ou não? Ele pode ser retirado de algum lugar e não estar mais naquele lugar nunca mais? Ele é onipresente. Qual que é a concepção que nós temos? É que após o período do arrebatamento e na atuação do Espírito, ele se retira em parar o coração malévolo dos homens, em parar o nível moral dos homens, e não só se retira, mas ao mesmo tempo a sua atuação no período da grande tribulação é como se fosse a atuação no Antigo Testamento. Você se lembra? O Espírito descia, convencia, se retirava. Descia, ungia e se retirava. Descia, atuava e se retirava. Então nós entendemos, pastor, essa é uma das linhas, tá? À noite eu vou abordar as 4 outras para que vocês entendam melhor. Essa linha, ela defende que o quê? Que o Espírito Santo, ele continuará atuando na questão salvífica, mas em nenhum outro ponto a mais, ele continuará atuando. Então essa linha entende que o Espírito desce, convence o homem, até porque o homem ele não pode ser convencido apenas pela natureza, Romanos 1,19. O homem não pode ser convencido apenas pela moralidade, Romanos capítulo número 2. O homem não pode ser convencido apenas por essas coisas. Essas coisas podem conduzir o homem a Deus, mas o que de fato convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, nesse período, essa linha entende que o Espírito ele vai atuar, mas vai atuar de uma forma mais moderada, mais restrita, como são os casos do Antigo Testamento. Meus irmãos, eu sei que vocês têm muitas perguntas ainda, mas vamos deixar as perguntas para a noite. Agora nós já estamos perto do momento de encerrar, nós vamos louvar a Deus agora, e depois nós vamos estar orando e assim indo para o café. Amém? A igreja se coloca de pé.